Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E damos as boas-vindas ao Tal Podcast, espaço de conversas sem guião que aproximam experiências e histórias de vida. É nos estúdios do Expresso que recebemos a nossa convidada de hoje, Maria Assunção Fernandes Lopes Tavares, ou como é mais conhecida, Ação. A vida da Ação constrói-se entre crenças vividas e sentimentos cultivados no encontro com o outro, ao longo de um percurso marcado pelo reconhecimento institucional, da distinção atribuída pelo Comitê Olímpico à liderança da Associação Assomada desde 2005 e também pelo seu trabalho na Câmara Municipal de Oeiras, foi consolidando uma prática de intervenção comunitária profundamente enraizada no território. Nesse caminho, escolheu a educação como horizonte e o handball como ferramenta de transformação, criando pontos de inclusão, pertença e futuro para tantas crianças e jovens. No bairro da Pedreira dos Húngaros, construiu um espaço seguro e estruturado, onde a identidade, tantas vezes entre dois mundos, se tornou força e não fratura. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Bem-vinda, Ação. Muito obrigada. Bem-vinda. Lindíssimo. Muito obrigada. Olha, Ação, o teu filho descreve-te, e passo a citar, como alguém que dança com as nuvens, feliz e independente, olhando todos cá em baixo e querendo trazê-los também ao topo. Quando ouves esta imagem sobre ti, que história da tua vida é que começa por te vir à memória? Eu nem sequer estava à espera de... Eu simplesmente, naquele dia que houve essa homenagem, eu só ouvi a voz de fundo e eu só lembrei-me, esta é a voz do meu filho. Não estava à espera, fui muito surpreendida nesse dia. O que é que me vem à memória? Vem à memória muitas coisas, começando sempre pelo sítio onde eu nasci, em Cabo Verde, muito longe da cidade da praia, onde não tinha nenhuma referência, não tínhamos, na altura não havia televisão, não havia telemóveis, então eu só tinha os valores que me foram transmitidos pelos meus pais, depois apanhando dos meus irmãos e da comunidade, aquela comunidade bem longe da cidade onde eu nasci, e guardo essa memória para o resto da minha vida com muita alegria. Se calhar o meu filho também quer referir a tanta intervenção que eu fiz junto da minha comunidade, mas costumo sempre dizer, eu nunca fiz nem faço nada sozinha, nós não fazemos nada sozinhos, aliás, para fazermos temos que ter sempre alguém a apoiar de uma forma ou de outra, e para ajudarmos as pessoas, essas pessoas existirem, então também fazem parte. Eu digo sempre que os projetos onde eu faço parte foram quase sempre projetos co-construídos, e isso ajuda-nos muito também a olhar para as coisas como elas realmente são. Nós não fazemos nada sozinhos. Disseste que não nasceste, vens de um lugar longe da cidade da praia, na Ilha de Santiago. Qual é o nome desse local? Chama-se Fundura, que na altura acho que pertencia ao Pico São Salvador do Mundo e agora deve estar a pertencer ao Concelho de Órgãos, São Lourenço dos Órgãos, mas ficava mesmo no meio entre uma localidade e outra, uma freguesia e outra, era mesmo muito longe. Eu lembro-me dos meus irmãos mais velhos estudarem a pé, andavam muito a pé porque na altura não havia transporte, andavam muito
muitas horas a pé até chegarem ao sítio onde iam estudar, que quase eles todos são professores ou foram professores, então tiveram que andar muito para chegar ao sítio onde nasceram, onde estudavam na altura. E com que idade é que tu vens para Portugal? Eu depois fui para a praia com 10 anos, a cidade da Praia. Depois vim para Portugal com 22 aninhos. Sim, 22 anos. Vieste já com um filho. Sim. Depois grávida de outro. Exatamente. Para um reencontro ou um reagrupamento familiar, o termo que nós utilizamos mais, porque o teu marido já cá estava. Exatamente. E sim. foste logo para a Pedreira dos Húngaros. Exatamente, foi isso. É a imigração tradicional que vem o marido à frente e depois vem, lembro-me bem, com o meu filho mais velho com 11 meses, 1 ano, e estava grávida do segundo filho. E foi assim, esse típico reagrupamento familiar. Demorou pouco tempo entre a vinda dele e depois a nossa integração em Portugal. Sim. E foi logo aí nessa iniciação a um país novo, imagino eu, com uma série de novidades no cotidiano, que surgiu a proposta de intervenção que depois acabou por te tornar a mãe de muitas meninas. Portanto, embora sejas mãe de 3 rapazes, depois a vida acabou por te trazer dezenas de filhas que tu continuas a acompanhar. Como é que surgiu essa vontade de trazeres o handball para a Pedreira dos Húngaros e para aquele contexto, em particular das jovens meninas cabo-verdianas ou filhas de cabo-verdianos? Surgiu quando cheguei ao bairro e a minha irmã já cá estava também. Quando eu reparei que havia muitas crianças, mas não tinham quase nenhuma ocupação a não ser a catequese e a escola. E quase era tudo dentro do bairro. Bem, os que já estavam no primeiro ciclo ou no segundo estavam numa escola muito próxima, em frente ao bairro. E eu pensei logo, bem, eu não sei o que é que eu posso fazer para ajudar essas crianças a ter outras atividades, para uma melhor integração, porque se calhar pouco conhecem outros sítios que não seja aqui no bairro. Reparei que era muita segregação, o sítio onde estavam, onde depois acabei também por ficar. E daí pensei, bem, eu quando estava em Cabo Verde, no ciclo, no liceu, jogava muito handball e gostava imenso de jogar handball. E foi aí que surgiu a ideia de, um dia perguntei a uma das miúdas que estava a passar ao pé da minha casa o que é que faziam mais para além da escola. Não, nós não fazíamos nada, brincamos assim na rua. E eu disse, vocês gostavam de aprender a jogar handball? E ela depois disse, mas o que é isso? Pois. E eu disse, olha, é parecido com o basquete, mas com o futebol, mas joga-se com as mãos. Sim, gostava mesmo. E ela depois perguntou, mas então isso, o que é que eu devo, o que é que nós devemos fazer? Era ela e mais 2 ou 3 meninas. Eu disse, olha, eu preciso de ter mais meninas para podermos. Quer dizer, eu só pensei nas meninas, não pensei no resto, nos recursos humanos. Em menos de meia hora tinha 25 meninas ao pé de mim. Portanto, isso é que foi um excelente recrutamento, porque excelente 2 mesmo. líderes, não é? Porque as meninas que entretanto fizeram esse recrutamento Exatamente. convocaram, mas com um nível muito eficaz. Por isso é que eu digo, é sempre projetos co-construídos. Não, elas fizeram parte da construção deste projeto. Eu depois pensei, bem, eu já tenho as meninas, tenho que fazer mais outras coisas. Como a minha irmã era educadora de infância ali dentro do bairro, trabalhava com aqueles padres holandeses ali. Sim. Que viviam no bairro.
eu fui falar com, e ela disse, olha, se calhar vais falar com o senhor padre. Depois havia também um senhor que era o senhor Carvalho, que gostava muito de futebol e tinha lá futebol, acho que é masculino, não sei se tinha feminino, na altura acho que não tinha, e eu também falei com ele porque ele estava a iniciar uma associação, para a criação de uma associação. E fui falar com esse padre, depois fui falar com ele e depois lembramos, o senhor padre disse que eu tenho que contactar, o senhor padre também fez a mesma pergunta, mas o que é isso de handball? Lá tive que explicar mais ou menos o que é handball. Ele disse, eu não tenho nada, não sei, pode perguntar então ao município de Oeiras como é que isso funciona, eles devem ter lá uma divisão de desporto. Entretanto surgiu na altura um projeto que se chamava Projeto Vida, que é do IPDJ, Instituto Português de Juventude e Desporto, que se chamava Projeto Vida, que era financiado pelo governo para intervenção junto das comunidades mais desfavorecidas, neste caso. E começamos assim, a pontapé de saída foi quase através deste projeto de vida. Contactei a Câmara de Oeiras, falei com uma professora que também trabalhava lá na altura, que é a professora Filomena Santos, expliquei quem eu era, sim, em poucas palavras, também tinha acabado de chegar. Pois, é isso que eu estou admirada, não é? Estava Coragem. grávida. E ela disse, não, então podemos agendar uma reunião para a semana. Tá bem, então fomos. Eu não tinha nada, só tinha mesmo aquelas miúdas à minha frente e fiquei a pensar. Fomos à reunião, depois nessa reunião ela disse, nós podemos, há alguns procedimentos que tem que estar numa associação ou num clube, e depois lá fomos nós formalizar esta associação, que é a Associação Cultural e Desportiva da Pedreira dos Húngaros, em que o presidente nessa altura foi este senhor Carvalho. E, entretanto, fomos contactar a Federação de Handball, que é para serem federadas, para ficar tudo certinho, por causa de seguros, inscrições. E entretanto, esta Filomena Santos disse, nós daqui a um mês vamos ter aqui em Oeiras um encontro nacional de iniciadas femininas de handball. Ok. E eu, isso quer dizer o quê? Vamos ter 35 equipas a nível nacional em Oeiras. Foi uma super estreia então. Exatamente. Foi. E eu fiquei a pensar, e eu disse, mas nós podemos participar? E ela, sim, podem. E eu depois fiquei a pensar, quando eu cheguei a casa pensei, mas como? Quer dizer, como é que vais organizar isto tudo? Até porque precisavas da autorização dos pais, como é que foi toda essa dinâmica? Precisava de treinar. Elas nem sequer sabiam o que era. O que era handball. Exato. Já estavam inscritas. Sim, sendo que acho que é importante dizermos, estamos a falar de 1989? Sim, 1989. E quais é que eram as idades delas na altura? 12 e 13 anos. 12, pois, 13. uma idade crucial. Muito, muito. Mas elas estavam com muita boa vontade. E eu estava com boa vontade e preocupada. E como é que vamos dar a volta a isso? E entretanto, lá conseguimos, através da Câmara Municipal, materiais, mas depois não tínhamos sítio para treinar. Começámos mesmo a treinar num campo de futebol, que havia descampado, imagino. Descampado, terra batida. No início não tinha bolas e nós fomos fazendo, improvisar qualquer coisa. No início foi mesmo assim. Até o meu filho dizia, mãe, acho que era uma bola que tu enchias com meias lá dentro e depois ficou redonda e pronto. Há muitos pormenores que já não me lembro, mas era tudo muito improvisado na altura. Entretanto, depois começamos a treinar na escola secundária de Linda Velha, que fica ali perto da Pedreira dos Húngaros, num polidesportivo, num sítio descoberto. Foi tudo para preparar para esse encontro nacional. Foi assim, começar num descampado, depois terra batida, e depois conseguimos esse espaço na escola secundária de Linda Velha e treinámos quase todos os dias. Uma das coisas que foi muito difícil foi a aceitação por parte dos pais. Pais, homens, sim, do masculino. Do masculino. Era algo cultural? Sim.
porque as meninas não podem estar a jogar, as meninas têm que estar a ajudar as mães com as lidas da casa. Se for rapazes até podes levar, mas a menina não. E eu disse, mas eu quero as meninas. Então no início não foi fácil, mesmo o que também que acabou por ajudar, como eu tinha acabado de chegar de Cabo Verde, como a minha irmã já era muito conhecida no bairro e era educadora de infância, ajudou já as pessoas a começarem a acreditar e a confiar em mim, e depois aceitámos participar no encontro nacional e faltava convencer os homens, os pais. E lá conseguimos e fomos e correu bem, porque agora quando fiz a minha dissertação de mestrado em 2014, penso eu, porque elas é que foram elas é que que falaram, as entrevistas foram feitas mesmo só a elas, porque era preciso perceber como é que o handball ajudou-os na sua inclusão social através do desporto. Aliás, o título da tese é mesmo o handball como estratégia de inserção social de raparigas filhas de imigrantes cabo-verdianos. Foi uma tese que defendeste na Universidade Católica de Lisboa. Exatamente. A minha licenciatura e mestrado foi mesmo na Católica. E elas só depois que eu vim dar conta que elas diziam na entrevista, mas aquilo foi em Passo de Arcos, que é aqui perto. Nós não tínhamos a noção da distância. Para nós era uma distância como de Linda Velha até o Algarve, porque nunca mais chegávamos. Cantamos, brincamos. Foi das primeiras grandes saídas da vida delas. Sair do bairro, sair daquele mundinho delas, foi uma coisa muito, muito, muito marcante. E durante esses 3 dias do torneio, no último dia, é claro que perdemos os jogos todos, mas eu costumo dizer, o que nós ganhamos foi muito superior ao resultado competitivo, foi muito superior. É aquela sair da segregação do bairro, conhecer outras pessoas, outros locais, ver outras possibilidades, não é? Pois. Exatamente, e conviver com as outras pessoas, isso superou tudo, que elas nunca se esqueçam, de certeza. E pronto, lá no último dia, no último jogo, lá uma menina chamada Ermelinda, que eu gosto sempre de destacar o nome dela, marcou um golo. Que lindo. Esse golo foi aplaudido pelo pavilhão todo. Elas ficaram contentes e a Ermelinda nunca mais se esquece do primeiro golo desta história do handball. E que foi ela que marcou, mas foi a equipa, foi mesmo muito bom. E assim nasceu a história do handball, assim contado quase resumidamente, mas sim. Sendo que eu tenho aqui uma enorme curiosidade, não é? Porque tu chegas de Cabo Verde, estás numa realidade nova, completamente ali a tentar perceber, não é? Como é que é a vida em Portugal, como é que era a vida na Pedreira dos Húngaros em concreto. Vês as meninas sem ocupação, mas isto não é algo que na generalidade das pessoas depois ative uma ação qualquer, não é? Exatamente. Portanto, isso já era algo que tu trazias de Cabo Verde, essa intervenção social, este olhar para o mundo em redor e dizer, ok, eu tenho aqui um contributo que eu posso dar e vou tentar dar. Como é que tu passaste dessa observação destas meninas e depois para essa ação? Se calhar se eu estivesse em Cabo Verde, não sei se teria... se eu estivesse ainda lá na zona onde eu nasci, podia não ter. Mas isso também acho que parte muito dos nossos princípios e valores. Porque os meus pais eram catequistas, trabalhavam muito com a comunidade. A minha mãe nunca frequentou nenhuma escola e não sabe escrever, mas sabe ler todos os livros escritos em português.
Não Uau. sabe escrever, só sabe pôr mal o nome dela, Paula Fernandes Vaz. E depois, Paula! é verdade. Mas não sabe escrever. E ela era catequista, ela que lia os livros todos e ensinava e isso tudo. O meu pai tinha uma quarta classe e ele fazia muitas atividades religiosas, escrevia muito. Ele escrevia muito, escreve muito bem. Costumo dizer que este meu filho Dimas é muito parecido com ele. Ele era muito poeta, escrevia músicas da igreja, daqueles contextos antigos que se chamavam de, não sei, já não me lembro, que faziam muitas, a comunidade tinha muito, juntava-se muito para fazer essas atividades. Eu penso que poderia ser dali, mas o que eu sei é, graças a Deus, agradeço o universo por esta visão que eu tenho de não demoro muito tempo ao pé das pessoas para perceber, ou de uma comunidade, o que é que a comunidade precisa. Mas nunca parte de mim a observação e ajudar as pessoas a pensarem. E isso acontece em vários projetos onde estou ou estive metida, é saber, é o olhar. Por isso, quando resolvi fazer o serviço social, muita gente pensava que ia fazer o curso de desporto. Eu disse, mas o desporto eu já faço. Eu já faço, fiz vários cursos na área do desporto, do handball, e eu acho que é o serviço social. E em que altura, quantos anos é que tinhas quando decidiste estudar e optaste pelo serviço social? Porque imagino que Bom, quantos anos é que tu tinhas? Vamos começar por aí. Eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Já deu para perceber, não é? Eu já trabalhava num centro social e paroquial, quando estava com as Miúdas da Pedreira dos Húngaros. Trabalhava numa escola. E depois pensei, mas eu preciso de estudar mais. E já tinha o 9º ano de Cabo Verde, mas eu disse, acho que eu quero experimentar cá estudar o 9º ano. E então conciliava a escola, a família, o trabalho da escola, a família, e também ia estudar à noite em Lisboa. E concluí o 9º ano. Foi rápido porque, como já tinha, só queria mesmo aproveitar. Quando acabei o 9º ano, mas a dar treinos de handball também à noite. Pois. Às vezes ia à escola, às vezes não ia, mas consegui fazer o 9º ano rápido e com sucesso dentro do possível. Sim. E depois já tinha também mais pessoas para me ajudar a dar treinos, como o Xando, que é o Paulo Alexandre, e outras pessoas que vieram também ajudar. Havia também sempre voluntários que nos ajudavam, obviamente. E de repente fiz o 9º ano, comecei a trabalhar na Câmara de Oeiras em 1990. Foi acho que em 2000. Depois estive sempre no centro social e paroquial a trabalhar e na escola. Tinha até 2 trabalhos na altura. Depois pensei, mas eu preciso fazer a carta de condução. Lá meti na carta de condução e fiz a carta de condução. Trabalhava em 2 serviços, cuidava dos meus filhos, estudava à noite. Lá pensei, bem, eu tenho que ter 12º ano. Deve ser mesmo bom ter o 12º ano. Nisso ainda não tinha 30 anos para aí. Depois acabei o 12º ano, acho que já tinha 30 anos, foram 3 anos na escola para fazer o 12º ano e fiquei super feliz, achei que, bem, que bom ter o 12º ano e bom. Depois comecei a trabalhar na Câmara no ano 2000 e disse, não, eu preciso de mais. E eu disse, bem, já estava com 37, 38 anos na altura, quase 40, acho que acabei a licenciatura já com 40, 41. E eu disse, eu quero fazer um curso superior, mas eu não sabia mesmo como. E depois eu disse, eu também quero fazer numa universidade muito boa, quero aprender mais e melhor, quero muito saber como é que eu devo trabalhar da melhor forma possível com as pessoas. Depois pensei, pode ser serviço social, mas depois disseram, vais trabalhar sempre com os pobres. Eu disse, não, mas também posso trabalhar o empoderamento das pessoas.
esse meu percurso pode ajudar as pessoas também a trabalhar o seu empoderamento. E contactei a assistente social da Universidade Católica, foi uma pessoa muito querida, muito humana. Marcamos o encontro, fiz provas maiores de 23, passei bem e eu disse, meu Deus, agora vou começar. Mas depois lembrei-me que acho que eu só lembrei-me depois que a bolsa, as propinas eram quase 400 euros. O que é bom de realçar, não é? Porque não é só ter a vontade de estudar, depois há aqui estes obstáculos económicos que enfim. Mas aquela assistente social ajudou-me imenso e ajudou-me a candidatar à bolsa da Digest e depois deu-me muita força para não desistir e disse, nós própria católica também pode dar uma bolsa. Obviamente que eu não podia pagar nada e foi assim. Paguei de outra forma, que é passar sempre, todos os anos, mesmo estudando à noite na área de serviço, depois do trabalho, depois de... o A5 foi onde eu estudei mais de noite, de madrugada, e foi assim, acabei a minha licenciatura. Entretanto, na altura, antes de começar a licenciatura, estava a fazer uma pós-graduação na área de interculturalidade. Deixaram-me fazer pela experiência já do trabalho que eu tinha, então fiz uma pós-graduação e depois quase que terminei a licenciatura e a pós-graduação ligeiramente antes. Quando acabei a licenciatura, no último dia de aulas, eu agradeci tanto a Deus e ao universo. Eu disse, eu nunca mais quero ler nem sequer uma revista Maria. Eu chorei, houve uma vez que eu chorei tanto e disse, eu não vou à escola. Já estava no segundo ano. O meu filho mais novo disse, vais, então tu nos obriga a ir à escola e agora tu não vais. Qual é o exemplo que vais nos dar? Uma referência para os teus filhos, porque a forma como eles falam de ti é uau. E entretanto eu disse, eu chorei, eu disse que eu não quero mais continuar, não dá, não consigo, está difícil, e eu detesto essa palavra, não consigo, essa frase, mas acho que na altura utilizei. Ele disse, vais porque tu nos obriga a ir à escola, nós também às vezes não nos apetece levantar, mas estás sempre ali, vamos embora. Pronto, lá fui. E fui falando com os professores que me deram muita força na Universidade Católica e esta assistente social sempre presente também. E no último dia, depois foram lá, vai haver um mestrado que é no não sei quantas. Eu fiquei assim, não liguei nenhuma, eu disse, nem sequer quero saber. Fui para casa, vim para casa e no dia seguinte fui lá, então agora quero saber mais ou menos o que é só precisavas de uma noite de sono. Olha, mas Chão, naquele momento em que tu dizes que estiveste quase para desistir, o que é que estava a pesar? Exato. É a acumulação de várias funções. Era o treino de handball, eram os meus filhos, eram o trabalho, era muita coisa a acumular. Estava muito estourada, muito cansada. Obviamente que eu queria, cá dentro, intrinsecamente, eu queria, mas estava a ver que estava tão difícil. Sentia-me muito pequenina a pensar, não vou conseguir, acho eu. Mas depois de seguida vou dormir e no dia seguinte é outro dia, está tudo bem e consegui. E começaste logo um mestrado? Comecei no mesmo ano o mestrado. Uau! Ano letivo, e comecei e também não tinha dinheiro na mesma. Mas as pessoas, as instituições começaram a ver todo esse trabalho que eu faço muitas vezes praticamente voluntariado e começaram a perceber, esta senhora merece e conseguiu uma bolsa internacional através do Clube Sor Optimist. Tenho mesmo que dizer esse nome, Estoril Cascais, que consegui esta bolsa que me ajudou imenso a fazer o mestrado. E aquela responsabilidade toda de as pessoas apostarem em mim, eu vou ter que dar de tudo por merecer
esta recompensa, então fiz, acho que foi a única ou uma ou duas pessoas que acabaram no mesmo ano de fazer esse mestrado, e peguei logo nas miúdas o handball para fazer e foi rico também, foi muito bom e foi assim. Por isso, quando queremos uma coisa, vamos atrás que conseguimos, sim senhora. Antes de pensar na tese, em quais é que terão sido as principais conclusões, até para nós termos respostas é preciso saber a que portas é que temos de bater. É isso. Como é que tu conseguiste logo na fase em que precisaste, por exemplo, de pagar as propinas para a licenciatura, como é que tu sabias que tinhas de ir à assistente social, depois fazer essas pressões, mesmo esta entidade que tu acabaste de nomear, como é que tu chegaste até ela? Foram as pessoas à tua volta no trabalho, por exemplo, que te foram dando essas pistas, ou tu é que ali foste correndo? Lembras-te como é que foi o processo? Eu lembro-me, acho que havia uma miúda de handball que o marido dela tinha uma tia que tinha muitas causas, chama-se Mariana Abrantes, é uma economista portuguesa que viveu muitos anos nos Estados Unidos. Ela, para fazer esse mestrado, foi através dela, porque ela depois começou a ver, depois também com o handball, havia muitos programas na televisão, através do Alto Comissário, foram sim, várias entrevistas, várias reportagens, também as pessoas começaram a ver e a conhecerem e a reconhecerem esse trabalho. Isso foi também dar a conhecer através deste tipo de intervenção. As pessoas começaram a conhecer. Eu lembro-me desta menina dizer: olha, minha tia acho que pode interessar muito por este projeto, e depois marcamos eu e essa tia, e a partir daí ela ajudou-me, não só a mim, mas também há muita gente, e dentro do handball também. Mas para dizer que acho que para mim um dos maiores financiadores deste projeto de handball, sem dúvidas, foi e é ainda o município de Oeiras, que não posso deixar de agradecer por terem apostado também neste projeto de handball. Porque o projeto handball tem muitas despesas para participar no campeonato, são muitas despesas, o seguro, as deslocações, e a Câmara de Oeiras sempre apostou e acreditou neste projeto de integração através de desporto. E eu lembro-me quando uma vez recebi um prémio qualquer, recebo sempre alguns prémios. Tens alguns prémios já registados aí no teu currículo. Exatamente. E isso tudo também ajuda. Há uma visibilidade. Há uma visibilidade. E sentes que também há um retorno, ou seja, sim, que é esta entrega, não é? Que depois. Sim. O universo que nós quisermos chamar, não é? Arranja maneira de retribuir. Mas nunca fiz a espera de troca, sim, de alguma coisa. A troca é aquilo que eu deram uma oportunidade de estudar, pagaram umas propinas, estão a ajudar, a Bolsa de Estado, eu só tenho que corresponder, porque eu preciso e porque as pessoas apostarem em mim. E é de aproveitar as oportunidades que nos são dadas na vida. Mas tu vês todo este percurso com o handball e o impacto que tu tiveste na vida destas jovens. No off estávamos a falar e disseste que estavas a falar e que encontraste alguma destas, hoje mulheres, não é? Já não são miúdas, hoje mulheres, a reforçar o impacto que o handball e que a tua intervenção teve na vida delas. Aliás, há alguns nomes conhecidos que vingaram. Estavas a falar também, falávamos ontem do bailarino muito conhecido hoje, que se depois quiseres referir o nome, estás à vontade. E entretanto já me perdi com isto tudo, mas basicamente também para te perguntar como é que tu acabaste por estruturar e criar este espaço seguro para estas jovens, mas como é que também criaste este espaço seguro para ti? Não era esta a pergunta que eu queria fazer, mas agora vamos com esta. Eu acho que, como estamos aqui a falar, acho que o universo ajuda. Quando a pessoa trabalha com sinceridade, com empatia,
Acho que a empatia tem que estar presente sempre, deve estar. Quem não tiver empatia, acho que não está muito aquém de conseguir assim alguma coisa com. Não procuro o meu sucesso, não é neste sentido. Eu gosto muito também de ver as pessoas felizes. Eu acho que para ser felizes também depende muito também das outras pessoas, mas também da própria pessoa procurar isso. E com pouca coisa conseguimos fazer as pessoas felizes. Eu sabia que estas meninas eram felizes naquela altura. Porque mesmo na fala delas da dissertação de mestrado diziam era um sítio seguro. Eu senti claramente que elas querem dizer que havia um sentimento de pertença ali à comunidade, eram muito protegidas por tudo e por todos, e isso ajudou imenso estas meninas também, e o handball ajudou-as muito a crescer e a desenvolver as suas competências que transportaram para a vida adulta. Enquanto os pais delas praticamente nunca viram um jogo delas, muito difícil na altura, não fazia parte da cultura. Se uma vez aparecia uma mãe na bancada, aquela miúda já ficava um bocadinho nervosa, porque não era o hábito. Então nós só tínhamos o público, mas do outro lado. Que nem sempre era amistoso. Pois. Pois. E as nossas meninas não tinham, mas o que ajudou, eu vejo hoje, quando vejo umas são advogadas, outras trabalham no banco, outras são economistas, outras são ou seja, sim, acho que aproveitaram muito bem aquilo. Eu dizia sempre, isto é o sucesso dentro e fora do campo, esse é que se espera. O sucesso não é encher o sucesso pode ser interpretado de várias formas, e isso é bom, porque elas até diziam, nós temos várias. Ainda bem que surgiu o handball, e estão sempre a dizer, temos que escrever um livro sobre isso. Há outras que fazem. Boa ideia. Vamos fazer uma novela, porque dava uma excelente novela, e outras diziam, o filme do terror. Pode haver ali vários momentos, e houve vários momentos disso tudo. Elas expressaram muito bem nesse documento que foi muito rico, e elas na primeira pessoa a falar dessa experiência, conhecerem Portugal inteiro no handball, viajarem para Cabo Verde, a conhecerem as suas raízes, porque elas nasceram todas cá em Portugal, então nem sequer tinham a noção, e isso tudo foi reconhecido pelo governo de Cabo Verde, pelo nosso presidente do município de Oeiras. Tudo foi muito, muito, muito bem organizado e articulado, não é? E articulado. O que eu queria perguntar há pouco era se vias o que fazes como trabalho, como missão de vida. Sem dúvidas, sim. Missão de vida? Ou missão trabalho? de vida. Missão de vida em primeiro lugar, porque isso foram muitos anos de voluntariado. Pois. Que eu costumo dizer, se isso contasse para a reforma, já estava reformada hoje. Deve ser melhor reconhecido esse tipo de voluntariado constante, todos os dias, com muita atenção, com muita responsabilidade. E posso dizer que em alguns momentos eu esqueci-me dos meus filhos. Houve uma altura em eu ouvi isso. Ai, credo. Podes contar, conta. Ai, meu Deus. Eu disse, já não peço mais desculpas a você, já pedi muitas publicamente. Eu esqueci-me de 2 deles. O mais velho disse, eu quando vi que a mãe estava sempre a contar as meninas, nunca nos contavam a nós, eu comecei a ficar mais atenta. Então, mais atento. E do meu filho mais velho não esqueci, porque ele estava sempre ao pé de mim, muito agarradinho assim. Uma vez esqueci-me do meio, num pavilhão.
Eu cheguei a casa, estava algo muito esquisito depois de um jogo. E o pavilhão era perto de casa, graças a Deus. Era para uns 10, 15 minutos a pé. Depois o telefone toca, aqueles telefones antigos. Né? E depois o homem do pavilhão disse: a donação, está cá o seu filho. Eu disse: meu filho? Não. Eu olhei e disse: não, eu tenho aqui os meus. Falta Dimas. Dimas? E ele: sim, mãe, sou eu. A sorte é que desde pequenino é que eu ensinei-os o número de telefone, mas ele sabia de cor e ele deu o número de telefone. Ai, pedi tantas desculpas. Que é o chamado sozinho no pavilhão, não é? Não é em casa, mas... É. E depois, a mais grave ainda foi... Fui jogar na margem sul, na Quinta da Princesa, que tem lá a tradição do handball. Ai, o meu bebê tinha para ir 4 meses ou 5. Depois tinha um outro jogo a seguir em Porto Salvo, a correr de um lado para o outro. E estava com o presidente da Pedreira dos Húngaros e tinha rapidamente que trocar de carro. Antes de chegar ao 25 de Abril ali, mudamos rapidamente de carro e eu disse: temos que ir no outro porque eu estou mais rápido, isso aqui está devagar e eu tenho jogo daqui a 20 minutos. E eu disse: pega só aqui o meu bebê, vou trocar de carro, vamos no outro, não sei o quê. Não é que o meu Fabinho ficou dentro do carro, na alcofa, com o outro presidente. Com o presidente. E chego lá ao pavilhão, o jogo a começar, ele telefona, porque ele também nem deu conta. Acho que eu deixei assim dentro do... Deixei lá com as outras pessoas, mas dentro da carrinha, e ele estava a conduzir e o bebê ficou com os meninos, mas com os outros, o outro dirigente, mas pensavam que eu tinha deixado, como eles iam lá ter, que eu deixei mesmo de propósito. Não, eu esqueci mesmo dele. E entretanto, ele telefona, o presidente disse: olha, falta-te alguma coisa? Eu disse: não falta nada. Contei e disse: tenho aqui as miúdas todas, estou sempre a contar. Eram 14, 16 miúdas. Quando dava 13, e eu disse: falta alguém. Quando dava 17 já não conto mais porque eu só tinha 16, não é? Quando dava uma a mais já não conto mais porque pronto, já estão. Já está. E nesse dia eu olhei e disse: não, eu tenho cá as miúdas todas. Eu comecei a contar as miúdas, estão cá todas. Tenho as bolas, tenho os cartões, não me falta nada. E eu disse: agora tchau. E ele: não, tu não vais me desligar o telefone. Vê se não te falta nada. Eu disse: não, vou desligar. Ele disse: então, mas e o teu bebê? Disse: meu bebê aqui. Fabinho! Ai, dei um grito, meu bebê. Olha, e de repente ele chegou uns minutos atrás e trouxe-me o meu bebê, que eu esqueci. Dos filhos dos outros nunca me esqueci. Nunca, estava sempre a contar essa responsabilidade. Mas isso faz-me pensar no lugar para onde o handball te transporta, ao ponto de tu te esqueceres de tudo o resto, ficas num mundo à parte. Completamente. É muito. Uma vez esqueci-me do Fábio, outra vez já mais crescido, fomos jogar em Ancião, num pavilhão, e de repente contei as miúdas todas lá com as meninas. E ele estava sempre com uma bola na mão. E entretanto liga-me a tal Filomena Santos, que estava na organização do handball, e disse: olha, deixaste alguma coisa? Essa pergunta, eu disse: já é recorrente. Já é recorrente. Eu disse: pois, e ela: é o teu Fábio. Fui a correr a apanhar o Fábio. Estava mesmo perto do pavilhão. E ele disse: eu sabia que vinhas me buscar. Ia tirar a bola para aí, não sei o quê. Exato, como é que eles encaravam, claro que mais crescidos, como é que eles encaravam esses episódios? Eles agora gozam mesmo. O que não foi esquecido, que é o Rony, o mais velho, ele dizia: pronto, vocês não estavam atentos, a mãe já sabe, tem que estar mais atentos, por isso que eu nunca fiquei em terra, estou sempre ali ao pé. E o bebê dizia, que agora já tem 30 anos, ele dizia: como é que eu vinha, nem sabia andar. Mas foram muitos momentos. Foram muitos momentos. Olha, e já ouvimos imensas partilhas das tuas meninas, não é? Como é que elas te transformaram a ti?
Eu acho que foi graças a esse trabalho todo que eu segui a minha formação superior. Eu não digo que eu sou outra pessoa, acho que sempre era esta pessoa e elas ajudaram-me a descobrir claramente quem sou eu. Ajudaram-me também a desenvolver as minhas competências e a olhar para o outro, para outra pessoa ou para o outro com outros olhares e tentar não fazer julgamentos e tentar. Mas às vezes inconscientemente fazemos, por isso não sou nenhuma fonte nem modelo de pureza, porque todos nós enganamos, todos nós erramos e às vezes pode acontecer, mas tento estar muito ciente e para não para que tudo corra da melhor forma possível. Eu acho que eu devo isso muito a elas, às suas famílias, à comunidade e a todas as instituições que tiveram presente neste projeto na nossa e também na nossa vida, porque ajudou-me a crescer imenso. Potenciou a tua humanidade, dirias? Obviamente, potenciou, porque se eu não fosse uma pessoa humana, nem sequer dava aqueles primeiros passos, não é? Claro. Tinha esse olhar. Por isso ajudou-me a desenvolver ainda mais e a prestar atenção, porque depois disso ainda já fiz vários projetos. Quase a mais recente é o projeto As Marias, que é um grupo de senhoras. Eu estava no atendimento em Outurela, quando trabalhava na ação social da Câmara. E de repente elas iam lá, começavam a contar as suas histórias de vida. E eu tinha uma fila de pessoas para atender, não tinha tempo. Eu disse: olha, então tá bem, vamos combinar uma coisa. Uma vez por semana vamos sentar aqui numa mesa redonda e tomar um chazinho, qualquer coisa, o chá das 5. Boa. Eu disse: mas arranjem mais pessoas. De repente, olha, já tinhas quantas? 20 e tal. Muito já. E foi esse também um projeto co-construído. E elas contavam a história da vida delas, muitas histórias, como é que chegaram cá antes do 25 de Abril, no momento do 25 de Abril, pós 25 de Abril, como é que era a história, como é que elas vivenciavam aquilo tudo na altura, tudo que elas passaram ao longo desta vida toda. E começamos com 3 senhoras cabo-verdianas. E quando saí deste projeto, o projeto nasceu em 2016, quando deixei este projeto em 2023, já estávamos com perto de 40 senhoras, com 7 nacionalidades e naturalidades diferentes de vários países, portuguesas, autóctones, são tomenses, angolanos, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. E as Marias continuam? As Marias continuam com outra pessoa que foi me substituir, que foi a minha estagiária e que agora também é assistente social, já fez a formação, e o projeto As Marias continua. E qual é que é o objetivo? Qual é que é o objetivo do projeto? Juntam-se, partilham as suas experiências? Elas desenvolvem várias atividades. Eu fui escutando, mas ao escutar já estava a pensar o que é que podíamos fazer. Quando elas diziam, perguntavam, por exemplo, a nível de saúde, estavam todas a cochear e isso tudo. Exercício físico, não é? Mas tenho a tensão alta, tenho diabetes, tenho não sei o quê. Eu pensei logo, tenho que arranjar uma enfermeira para vir cá. Vou pensando, chego a casa, vou pensando naquilo que eu ouvi. Depois já arranjamos uma enfermeira e eu depois disse: olha, vais dizer que se calhar tem que tirar açúcar do chá das 5 que estamos sempre, se calhar não. E elas começaram a utilizar e ouvi uma que punha sempre açúcar e eu disse: mas o que é que está? Então, mas eu não tenho diabetes, elas que têm diabetes, o problema é delas, por isso eu vou pôr açúcar e isso tudo. Então começamos com esse chá das 5. Depois vi que elas estavam também muito debilitadas fisicamente, muito paradas, todas reformadas, muito emocionalmente também, solidão. Exatamente, solidão, e porque já trabalharam perto de 50 anos a contribuir por este país que nos acolheu. E que elas também colaboraram, nós todos estamos a colaborar e bem, graças a Deus. E entretanto eu disse: mas temos de fazer alguma atividade desportiva. Liguei à minha colega da Câmara e disse: olha, como é que é
atividades. Temos hidroginástica, temos na piscina. Nunca tinha ido à piscina. Foi uma estreia? Sim, e nós começamos a fazer caminhadas. E eu depois disse: olha, vamos fazer hidroginástica. Elas, e que? Hidroginástica, ou seja, é exercício físico na piscina. Sim, não, eu fico tonta, de certeza, não sei o quê. Depois pus um vídeo, como é que vai ser, pedi para irem comprar, pus no papel o que é que deviam comprar. No início não correu mesmo nada bem. Não foi nada bem. Hoje são umas viciadas na piscina, que é uma coisa, piscina, exercício físico, e depois fazemos um almoço partilhado uma vez por mês. É uma comunidade. Fazem costura, fazem montanhas de atividades, e tiveram a oportunidade em 2025 de irem a Cabo Verde com o financiamento do nosso presidente da Câmara. As que não conheciam passaram a conhecer, como as portuguesas, não é? E das outras nacionalidades também, e as cabo-verdianas que não tinham ido há muito tempo, se calhar há décadas, não é? Foi mesmo muito bom. Esse é um dos projetos também que ainda está, como o handball também ainda está. Então eu costumo dizer, quando o projeto é co-construído com as pessoas, que isso é que deve ser, demora mesmo séculos, demora muito tempo, porque foi identificada mesmo pelas pessoas. Desculpa-te interromper-te, mas tu és muito boa a identificar necessidades e a conseguir encontrar soluções. Mas agora tu também estás a trabalhar na área da educação. Pois estou. Saí um bocado da ação social, faço social na mesma, mas também tenho sempre tive um bichinho para a área da educação, olhando que também as nossas crianças, filhas de imigrantes, sequer devem ter uma atenção especial, e abracei um projeto, fui desafiada para abraçar um projeto que o município de Oeiras financia, que é Centros de Apoio ao Estudo. Neste momento o município tem 9 centros de apoio ao estudo. Quase todos os centros, com exceção de estão dentro dos bairros municipais. E este financiamento é para ajudar nos honorários dos professores, que preferencialmente devem ser professores. Gostaria muito que todos tivessem perfil para saber trabalhar com esses meninos. Pois. E que o contexto do apoio ao estudo não seja igual ao contexto da escola, porque isso eles já têm, e para ajudá-los a desenvolver as suas competências individuais e perceberem a matéria claramente para poderem passar, porque quando transitam do ano é porque souberam a matéria e perceberam a matéria. O objetivo é claramente isso. E este projeto está a correr bem. Há muito ainda que melhorar, mas este projeto também tem uma parceria com os agrupamentos de escolas, com as famílias e com os centros de apoio ao estudo. E a Câmara faz aí o papel de mediação e de financiar este projeto. Adoro. Eu tenho só uma última pergunta antes de terminarmos. Estamos mesmo na reta final, né? Uma. Sim, mas é muito rápido. É uma curiosidade. Como é que, voltando ao handball, como é que estes pais depois começaram a olhar para estas filhas tão focadas depois neste desporto? Primeiro não aceitaram, mas depois houve uma determinada altura que começaram a aceitar, ou foi sempre por eu sempre difícil? Fui negociando com as mães. E elas negociavam com os pais, não é? Não. Os pais muitas vezes nem davam conta porque saíam muito. Os pais também saíam muito. Então a ideia é, vai rápido, assim que acabar o jogo, vai antes que o pai chega. Pronto. Sim, Estava a maioria curiosa. dos pais era assim. Tanto que uma vez uma miúda estava na seleção e eu telefonei ao pai e disse: olha, a tua miúda está a jogar na RTP2, consegues ver pelo menos? Sim, vou ver. E ele começou a ver, a assistir os jogos assim muito devagarinho, e foi assim. E tanto que elas tiveram atitudes, ou têm atitudes ao oposto dos pais.
a maioria dessas meninas tem os filhos a jogar ou no Benfica ou no Sporting, em qualquer modalidade, futebol, handball, basquete ou kickbox, e elas acompanham os seus filhos. Por isso também ajudou claramente a desenvolver as suas competências. E a quebrar um padrão, não é? É mais do que uma geração que é impactada. Tivemos aqui a falar de muitas somas, não é? Portanto, coisas que foram chegando à vida, mas o que é que ficou para trás? Eu acho que o que ficou para trás é o que não deveria avançar, talvez. O que ficou para trás, talvez, uma coisa que poderia avançar é estar mais presente na vida dos meus filhos, porque demos tanto às vezes aos outros e muitas vezes ficam para trás. E surgiu um divórcio, porque eu tinha que escolher ou o handball ou o casamento, e eu escolhi o handball. Escolhi aquilo que eu gostaria de fazer, e isso acho que não é uma proposta inegociável, não se deve negociar assim a vida. Pronto, é um bocado pessoal. Mas ficou para trás, então eu acho que este também não era para avançar. Mas eu quero sempre pensar o que é que foi para frente e o que é que continua. Tudo o que é negativo gosto sempre de deixar para trás. Só posso usar para dizer: eu não quero seguir isso, eu não quero que as pessoas sigam as coisas que não valem a pena. Vamos centrar no positivismo, naquilo que nos dá felicidade e nos dá amor e nos transmite outras coisas. Vamos a isso, sendo que o que fica para trás também é para nos deixar mais leves, não é? Exatamente. Largar a mochila. Grata são. Obrigada, são. Foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Este episódio tem gravação do Gustavo Carvalho e sonoplastia de Tomás Delfim, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.